Quando esse cara avista um grupo de goblins bebendo água, ele não os ataca com os punhos ou outro tipo de arma. Em vez disso, ele abre seu inventário, assim tirando algo parecido com uma pokebola, e invoca seu próprio goblin. Então, ele a lança direto neles. Infelizmente, a bola cai curta e atinge o chão antes mesmo de alcançar o alvo. Não é assim que deveria funcionar. Isso assusta os goblins tanto quanto o nosso protagonista. Eles rapidamente avistam o rapaz e avançam para matá-lo. Sem escolha, ele se prepara para lutar, mas logo fica óbvio que os goblins vão acabar com ele. Felizmente, a invocação funciona após um pequeno atraso, e o goblin escravo salva no último segundo. Os outros goblins não têm a menor chance. Ele os mata impiedosamente, deixando apenas um banho de sangue para trás. Após a vitória, o goblin escravo fica ainda mais forte e aumenta todos os seus status. No entanto, esse goblin é apenas o ponto de partida. Nosso protagonista tem muitas outras invocações para desbloquear, mas para isso, ele precisa matar muito mais monstros. Só que isso não é problema nenhum, porque o que poderia ser mais divertido do que derrotar monstros usando outros monstros, certo? Mas, pouco tempo atrás, todos pensavam que ele era um fracasso total, sem chance de algum dia se tornar um caçador. Era o dia mais orgulhoso para qualquer caçador graduado, e com ele não era diferente. No estádio da Associação de Caçadores, ele finalmente sobe ao palco para receber sua tão cobiçada licença, tendo se formado oficialmente como um caçador Rank E. Esse jovem é cheio de ambição, tendo se esforçado ao máximo para chegar até aqui. Veja bem, ele é um despertado do rank mais baixo, o que significa que nasceu neste mundo jogando no modo difícil. Ele literalmente teve que estudar o dobro de um despertado comum apenas para compensar a lacuna deixada pelo seu rank medíocre. No entanto, mergulhar nos livros o ajudou a acumular tanto conhecimento sobre masmorras e monstros que ele atualmente está no topo da teoria, deixando até os despertados mais abençoados para trás. Então, naquele momento, ele sente um profundo orgulho. Finalmente, ele recebe o privilégio de se tornar um caçador de verdade. Infelizmente, o atendente frio e arrogante que distribui os certificados estraga tudo. O homem literalmente rasga seu certificado em dois, alegando que ser um caçador rank é inútil. Anu pode ter recebido o título, mas não pode atuar como um caçador oficial com uma classificação tão abismal. Todo o conhecimento teórico e tático que ele possui é completamente sem sentido se ele não tiver um rank alto para sustentá-lo. Simplesmente, todo o seu esforço até agora foi um drink inútil. Esmagado por essa realidade, Anu acaba desistindo do sonho de caçar monstros e se refugia nos jogos para se distrair. Mas, mesmo após 7 anos, ele não consegue desapegar totalmente. Afinal, sem uma carreira sólida, ele vive uma vida sem rumo, sem saber como ganhar a vida de verdade. Atualmente, seu único caminho é jogar videogame em tempo integral. Ele se tornou obcecado por um jogo chamado Monsters Block Monsters, também conhecido como MBM. Como o nome sugere, você luta contra monstros usando outros monstros. Entre inúmeras espécies, os jogadores têm a liberdade de recrutar e explorar o potencial de suas unidades para repelir ondas hostis neste brutal jogo de Tower Defense. No papel, as mecânicas parecem simples, mas são tudo menos isso. Se você já jogou algo como Bloons TD 5, sabe do que estou falando. Este jogo exige estratégias de posicionamento dignas da NASA e métodos otimizados para levar cada unidade ao seu limite absoluto. O jogo permite que você melhore os monstros, mas a progressão é agonizantemente lenta. Mesmo que você consiga ralar muito para upar as unidades cruciais para sua estratégia, os níveis delas resetam completamente se caírem em batalha. Aqui, o permadiário é real. Não há absolutamente nenhuma maneira de recuperar os status de um monstro morto. Embora essas mecânicas implacáveis tornem a jogabilidade emocionante, elas também atraíram muito ódio, dando ao jogo a reputação de ser um jogo lixo histórico. Por exemplo, o jogo literalmente permite que você derrube um magnífico ogro de 3 estrelas usando apenas um goblin de 1 estrela se sua estratégia for impecável. Mas, como dizem, o lixo de um homem é o tesouro de outro. Anu realmente ganha vida decentemente fazendo lives desse jogo, porque seu raciocínio crítico afiado permite que ele o vença com facilidade.
Consequentemente, ele ganhou o título de veterano hardcore na comunidade de Monsters Block Monsters, que tem sido sua única tábua de salvação desde que sua carreira de caçador afundou. Infelizmente, ele não poderá seguir esse caminho por muito mais tempo, já que hoje será seu último dia jogando, pois os desenvolvedores estão encerrando o jogo. Os guerreiros do teclado na internet estão zombando dele, e sua comunidade leal se pergunta o que ele fará a seguir. Eles imaginam que, como ele deve ter uma licença de caçador válida, não será grande coisa perder o trabalho de streamer. A realidade brutal é que ele não é um caçador ativo, uma percepção que dói profundamente. No entanto, ele evita revelar esse detalhe publicamente. Afastando as ansiedades, ele decide jogar até cansar, considerando que é seu último dia no servidor. Um evento especial está ocorrendo no jogo, conhecido simplesmente como a Onda. O objetivo é direto: proteja seu castelo de hordas intermináveis de monstros que saem de um portal. A onda que este veterano está prestes a desafiar é a 70ª, apelidada de Território Inexplorado. Até agora, ninguém foi habilidoso ou sortudo o suficiente para atingir esse marco, deixando Anu animado e ansioso. Ele inicia o jogo e um enxame massivo de monstros começa a surgir do portal primordial. Enquanto a horda avassaladora avança, ele posiciona seu arqueiro de nível 100 para diminuir a quantidade de monstros. No entanto, um único arqueiro não é nem de longe o suficiente, assim o arqueiro acaba sendo massacrado. É uma perda devastadora. Ainda assim, ele não perdeu a esperança. A próxima tropa a entrar em campo é sua rainha Sucubo nível 130. Tragicamente, ela também vira lanche para um enorme cão de 3 cabeças. Uma por uma, ele perde todas as suas unidades de alto escalão, deixando suas defesas completamente vazias. Justo quando toda a esperança parece perdida, o jogo lança uma reviravolta enorme. Desafiar a 70ª onda pela primeira vez ativou uma condição especial, permitindo que uma personagem chamada Sovereign, a Soberana, despertasse e entrasse no campo de batalha. A Soberana é uma majestosa cavaleira de cabelos azuis. Anu fica chocado com essa reviravolta. Geralmente, as soberanas são NPCs, elas não deveriam se mover. Enquanto a horda de monstros avança, ela permanece completamente imperturbável. Desembainhando sua espada, a soberana golpeia com uma calma letal, deixando um rastro de luz divina que fatia os monstros como se não fosse nada. Até Anu, que jogou este jogo milhares de vezes, fica hipnotizado pela força pura da personagem. Outra onda de monstros corre em direção a ela. Ela salta no ar e libera outro flash arcano de luz, devastando as fileiras inimigas. Ela continua a castigar as feras até que, eventualmente, tudo o que resta são pilhas massivas de cadáveres. Para o choque do nosso herói, isso marca a conclusão oficial da 70ª onda. Durante toda a sua carreira de streamer, ele acreditou que as soberanas não tinham outro propósito além de ficarem paradas bonitas no fundo. Mas isso é insano. Esta soberana é um hacker literalmente. De repente, ele percebe que não sobraram espectadores para celebrar essa conquista sem precedentes. Sua live caiu, restando apenas um único espectador no chat. Esse espectador misterioso começa a expressar profunda gratidão pelo esforço de Anu em conquistar o mundo. O comentarista comemora, afirmando que, graças a Anu, eles finalmente poderão viver em harmonia, já que ele ajudou a despertar o seu senhor. Anu não tem ideia do que essa pessoa está falando. As coisas só ficam mais estranhas quando um portal arcano se abre de repente em seu quarto e uma janela de sistema holográfica se materializa, revelando que ele despertou uma nova habilidade. A menção de uma nova habilidade ativa uma memória de seus antigos professores. Eles diziam que, embora os geralmente sejam incapazes de sobreviver em masmorras, alguns poucos sortudos às vezes despertam habilidades adicionais mais tarde na vida. É incrivelmente raro, e é por isso que esse fenômeno é conhecido como redespertar. Percebendo que recebeu uma segunda chance, Anu decide aproveitar a oportunidade. Ele está empolgado para fazer sua grande estreia como caçador novamente. No entanto, apesar do redespertar, sua janela de status principal não mostra sinais de mudança, um detalhe que o deixa muito curioso. Sua esperança é revitalizada quando uma notificação secundária aparece, concedendo acesso aos detalhes de sua nova habilidade. O resumo apresenta duas opções. Ele pode fazer um acordo com a soberana ou conversar com a soberana. Sem ideia do que qualquer uma delas realmente significa, ele escolhe uma às cegas. Ele seleciona fazer um acordo com a soberana. Porém,
Pouco antes da habilidade ser ativada, um alerta vermelho piscante o avisa que ele não possui o ouro necessário para acionar a condição. Anu se sente totalmente frustrado. Justo quando pensava estar um passo mais perto de seu sonho, ele é jogado 2 passos para trás. O brilho suave de seus monitores lhe dá outra ideia. Ele decide interrogar o único espectador que estava falando todas aquelas coisas enigmáticas antes. Assim que ele reinicia a live, o espectador volta instantaneamente. Para facilitar, vamos chamá-lo de espectador 1. Depois de trancar a transmissão para garantir que seja um chat estritamente privado, Anu começa a disparar as perguntas difíceis que precisa desesperadamente responder. Como esse usuário apareceu no momento exato em que seu redespertar foi ativado, Anu tem certeza de que ele tem as respostas. Sem rodeios, ele pergunta ao espectador 1 se ele sabe algo sobre seu redespertar. Para seu espanto, o espectador confirma. Anu sempre soube que o despertar era um fenômeno além do controle humano. Será que a entidade do outro lado da tela é a responsável por ajudá-lo a redespertar? Ele pergunta por que esse evento repentino aconteceu. Afinal, por que um ser desconhecido se incomodaria em interferir apenas para dar a um gamer acabado uma segunda chance? A entidade misteriosa simplesmente responde que a soberana o escolheu, e é só isso. Quanto ao motivo pelo qual o senhor está concedendo esse favor enorme, é apenas porque Anu foi o catalisador que despertou seu senhor em primeiro lugar. A entidade o tranquiliza, dizendo que a confusão que nubla seus pensamentos se dissipará naturalmente com o tempo. Quanto às novas habilidades, Anu deve apenas considerá-las um símbolo da profunda gratidão de seu senhor. Anu encerra o interrogatório, agora focado estritamente em descobrir como utilizar esses novos dons. A habilidade Conversar com a Soberana tem um tempo de recarga, o que significa que ele precisa esperar. Ele aceita isso, mas exige saber por que a outra habilidade está bloqueada por um custo financeiro. A entidade misteriosa percebe o descuido e retifica o erro imediatamente, depositando 50 moedas de ouro diretamente na carteira do sistema de Anu. Agora com a moeda necessária, Anu pode finalmente testar suas habilidades e montar o quebra-cabeça no seu próprio ritmo. Com seu dever cumprido, a entidade se despede e sai da live. Anu está totalmente perdido. Ele até tenta se beliscar apenas para ter certeza de que não está preso em algum sonho idiota. Independentemente disso, uma coisa é absolutamente certa, este redespertar não é apenas um golpe de sorte. Esta entidade misteriosa conhecida como o Senhor está diretamente por trás disso. De repente, uma notificação do sistema soa, alertando sobre o depósito de 50 ouros. Essa moeda recém-adquirida finalmente permite que ele ative sua habilidade de acordo com a soberana. Instantaneamente, uma enorme vitrine digital se materializa na frente dele, exibindo uma longa lista de monstros disponíveis para compra. Olhando para sua carteira, a única unidade que ele pode pagar atualmente com seus 50 ouros é um Goblin escravo. Todo o resto é absurdamente caro. O personagem mais caro da lista é a própria soberana, ostentando um preço de 11 dígitos, uma sequência de números tão longa que faz sua cabeça doer só de olhar. Naturalmente, nosso protagonista adoraria adicioná-la ao seu arsenal, mas o custo é astronômico. No entanto, não é a habilidade em si que o fascina, é o fato de que esta janela do sistema é idêntica à do jogo. As pequenas projeções holográficas dos monstros girando ao lado de suas etiquetas de preço são quase uma réplica exata de Monsters Block Monsters, com apenas algumas diferenças sutis. Como as mecânicas do jogo permitiam que ele invocasse as unidades que possuía, Anu deduz que deve funcionar da mesma forma na realidade. Um sorriso confiante surge em seu rosto. Ele não precisa ser fisicamente forte para ser um caçador de elite, ele pode simplesmente deixar que suas invocações façam o trabalho pesado. Falando em ouro, ele percebe uma coisa. No MBM, os jogadores tinham 2 maneiras de encher os bolsos: limpando masmorras ou caçando monstros e vendendo o saque. Aplicando essas mecânicas à realidade, ele conclui que precisa bater alguns monstros para farmar o ouro que tanto precisa. O problema gritante, porém, é que seus status físicos atuais estão no fundo do poço, baixos demais para caçar até mesmo o slime de nível mais baixo, quanto mais algo perigoso. Sem outras opções, ele confirma a transação do Goblin escravo. Uma esfera azul, contendo seu Goblin, se materializa na realidade. A cena muda para o movimentado prédio da Associação de Caçadores. Anu está aqui para se registrar oficialmente como um caçador solo de rank E. Depois que a recepcionista acessa seu novo registro, ela encontra 4 trabalhos disponíveis adequados para um novato de seu nível.
Anu compara cuidadosamente as opções e escolhe deliberadamente a que parece menos adequada para suas habilidades físicas limitadas, uma missão de extermínio de goblins em uma vila remota atrás das montanhas. A atendente rapidamente o avisa que a área designada está completamente fora do alcance de suporte de emergência. Se as coisas ficarem feias, ele estará totalmente por conta própria. Mas é exatamente isso que o rapaz quer. A última coisa de que ele precisa agora é atrair atenção indesejada. Sentindo uma pontada de pena por alguém tão jovem jogar sua vida fora, a atendente atualiza o status dele. Após a verificação biométrica, o processo de registro termina e ela promete enviar os detalhes da missão por mensagem. Anu está liberado para o campo e praticamente vibrando de antecipação pela sua estreia. Ao chegar na vila remota, o cliente que fez o pedido corre ao seu encontro. O velho está imensamente grato por um caçador corajoso ter aceitado seu pedido. Afinal, poucos despertados se voluntariariam para vir até aqui por um pagamento tão miserável. Mesmo assim, o ancião parece cético de que um garoto franzino como Anu possa lidar com aquelas criaturas nojentas sozinho. Ele se preocupa genuinamente com a segurança do rapaz. Apreciando a sinceridade do velho, Anu dá um sorriso confiante e garante que não deixará mais aquelas criaturas vis profanarem a vila. Entrando no fundo da floresta onde o ninho de goblins supostamente está localizado, Anu se depara com uma visão inesperada. Em vez de agirem como criaturas movidas por instintos primitivos, este grupo de goblins está relaxando casualmente perto de um riacho, bebendo água como humanos comuns. Ignorando a estranheza, Anu abre o inventário e retira seu novo familiar, que atualmente está em sua forma de esfera azul. Canalizando seu treinador Pokémon interior, ele lança Pokébola azul em alta velocidade contra as criaturas. A esfera cai bem na frente dos goblins confusos. Por um segundo tenso, absolutamente nada acontece. Anu se vê em maus lençóis. A sua esfera parece ter falhado em ativar. Percebendo que o humano diante deles é hostil, os goblins instantaneamente mostram suas garras afiadas e encurtam a distância, prontos para rasgá-lo em pedaços. Sabendo que não tem outra escolha, Anu se prepara para lutar com seus próprios punhos. Em vez de fugir, ele fecha o punho, pronto para um soco desesperado. No entanto, no momento em que uma ameaça verde está prestes a fincar as garras nele, o sistema finalmente é ativado. A invocação do Goblin faz uma entrada explosiva e épica, materializando-se do nada e golpeando brutalmente o monstro hostil com um enorme porrete. Ver sua invocação de perto faz algo clicar no cérebro de Anu. Quando ele começou a extremar MBM, o primeiro monstro que obteve foi um Goblin escravo padrão. Com o tempo, ele equipou aquele lacaio com itens de nível divino, evoluindo a criatura de nível lixo a um nível absurdo. Esse mesmo Goblin solou 100 ondas de monstros ferozes sem nenhuma ajuda. Ele deu a esse Goblin o nome de Gono. Ao olhar os status do familiar, fica claro que esta criatura está usando o mesmo equipamento Rank A de ponta que Anu farmou no jogo. Isso solidifica sua crença de que este é o seu Gono trazido à vida. Gono fica absolutamente ensandecido, literalmente despedaçando os dois goblins da linha de frente. O terceiro e último goblin, usando seus últimos neurônios, dá meia volta e começa a fugir na direção oposta. Infelizmente para o monstro em fuga, Gono está equipado com as botas do batimento de asas do corvo, movendo-se como um relâmpago. O familiar cruza a clareira e divide o último goblin em pedaços antes mesmo que ele possa gritar. Anu fica parado ali, de queixo caído. Ele nunca percebeu o quão terrivelmente forte Gono era em um ambiente realista. Com a ameaça neutralizada, o familiar volta para seu mestre, fazendo uma carinha de cachorro sem dono surpreendentemente fofo enquanto insiste em um carinho na cabeça por um trabalho bem feito. Mais uma vez, Anu fica sem palavras. Ele nunca esperou vivenciar esse lado afetuoso da personalidade de um monstro. O sistema toca, notificando que o nível de afeição de Gono está em 20 de 100. Detalhe ainda que atingir a afeição máxima desbloqueará uma habilidade nova. O gamer normalmente pragmático, que antes hesitava até em tocar em sua invocação, cai de joelhos e abraça o Goblin como se fosse seu irmão perdido. Voltando à agenda principal, Anu nota um problema sério: os cadáveres não deixaram cair nenhum loot. Como ele vai farmar ouro? Felizmente, Gono já resolveu isso. O familiar pula de corpo em corpo,
cravando as mãos em seus peitos para colher a essência vital, que toma a forma de pedras de mana levemente brilhantes. Um portal de energia azul arcana surge por perto e Gono joga as pedras lá dentro. Em troca dos 3 núcleos de baixo grau, o castelo de ilusão do senhor deposita diretamente 30 ouros na conta de Anu. Tudo faz sentido agora. Em vez de monstros derrubarem moedas físicas, ele tem que extrair suas pedras de mana e trocá-las via sistema. Anu enche Gono de mais carinho por descobrir as mecânicas tão rápido. Agora que o ouro está garantido, ele se prepara para coletar a prova física da conclusão da missão para a associação. Mas parece que aqueles 3 goblins foram apenas o aperitivo. Um estrondo violento surge das profundezas da floresta, exigindo atenção. A cada segundo, os baques que sacodem a terra se intensificam. Árvores são rasgadas e transformadas em lascas conforme um gigante faz sua grande entrada. É um ogro. Anu começa a questionar suas escolhas de vida. Um ogro desse tamanho deveria surgir apenas em portais Rank B ou superior. Não faz sentido ele estar vagando em uma zona de missão Rank E. No entanto, um detalhe importante chama sua atenção: o monstro está ofegando pesadamente coberto de feridas frescas. Ele claramente já esteve em uma luta brutal. Ainda assim, ferimentos não são desculpa para subestimar uma ameaça de nível mestre. Para piorar infinitamente, um alerta do sistema pisca em vermelho. Gono tem apenas 3 minutos antes que sua duração de invocação acabe. O familiar leal dá um passo à frente, completamente imperturbável diante de um oponente 4 vezes maior que ele. Gono lança um olhar confiante para seu mestre, pedindo silenciosamente sua confiança. Ativando suas botas mágicas, o Goblin dispara em um sprint de alta velocidade direto para a fera imponente. O gigante ruge, balançando um tronco de árvore arrancado como um taco de beisebol para esmagar a peste que se aproxima. Mas Gono é devastadoramente rápido. Ele salta alto no ar, pegando impulso para acelerar seu movimento ao limite absoluto. Ele desce como um meteoro, mirando seu porrete diretamente no crânio do ogro. O ogro desesperadamente levanta seus braços enormes para proteger seus pontos vitais. Gono não recua. A pressão imensa logo se torna demais para a fera aguentar, resultando em um estalo horrível enquanto os ossos de seus braços se estilhaçam e suas costelas colapsam. Levando sua força amplificada ainda mais longe, Gono libera uma onda de choque que envia vibrações estrondosas pela floresta, forçando Anu a derrapar para trás apenas para se manter de pé. Por fim, o ogro é completamente esmagado sob a força cinética pura. Anu fica boquiaberto com essa exibição astronômica de poder, correndo para celebrar a vitória com uma dancinha feliz. Faltando apenas 3 segundos no relógio antes de desaparecer, Gono extrai rapidamente a enorme pedra de mana do peito do ogro e a oferece. O familiar então se dissipa de volta à sua forma de esfera azul, deixando Anu segurando um núcleo pesado e de alta qualidade. O portal arcano reaparece para reivindicar o prêmio. Jogar a pedra de mana intermediária lá dentro rende a ele um depósito massivo de 100 ouros, elevando seu total atual para confortáveis 130 ouros. Parece que o sistema tem mais uma surpresa reservada. Como isso marca sua primeira derrota oficial de um monstro, Anu é recompensado com um ticket gacha prêmio. Este bilhete permite que os jogadores tentem a sorte para itens excepcionalmente raros. Embora qualquer veterano saiba que as taxas de drop são geralmente um lixo. Ao ativar o ticket, um baú ornamentado cheio de itens misteriosos se materializa diante dele. Uma verdade fascinante é revelada pelo sistema: os equipamentos de nível divino que ele ganha no gacha não são apenas para suas invocações, ele mesmo pode equipar os itens para aumentar seus próprios status medíocres. Antes que ele possa comemorar seu novo potencial, o som de galhos quebrando o alerta sobre companhia se aproximando. Um grupo de despertados totalmente armado entra na clareira, claramente seguindo o rastro do ogro ferido. O rastro realmente os levou ao alvo, mas o problema é que ele já está morto. Assim que Anu vê o esquadrão, seu coração afunda. Ele reconhece instantaneamente a mulher que lidera o grupo, Yun-Sua, a formidável líder da equipe 2 da prestigiada guilda Pondek. Fica óbvio que a equipe dela foi quem lutou contra o ogro antes, enfraquecendo-o antes de ele escapar. Lidar com uma guilda de alto escalão por causa de um monstro roubado nunca será fácil.
Anu tenta sair de fininho, mas Sua grita para ele parar. Seu esquadrão se espalha instantaneamente e o cerca. Após se apresentar formalmente, ela explica rispidamente que o ogro era a presa designada deles. Ela visivelmente não está feliz nem com a situação, nem com o fato de alguém ter roubado a kill deles. É uma situação extremamente tensa para o rapaz. Sua olha para o ogro caído, imaginando como esse cara conseguiu derrotar o monstro sozinho, mesmo que ele estivesse ferido. 3 deles, sendo rank B, tentaram o seu melhor e não conseguiram. Julgando por essa informação, ela conclui que esse cara deve ser no mínimo, um rank A. Agindo de acordo, ela estende a mão e se apresenta como sua da guilda Pongek. A moça quer ver com que tipo de cara está lidando, então Anu reage calmamente com sua própria introdução. A parte chocante é que Sua consegue sentir que um arcanjo está realmente interessado na pessoa à sua frente. Isso a irrita, e ela não consegue entender o que torna esse cara de aparência simples tão especial. Curiosa sobre suas habilidades, ela pergunta a Anu se ele caçou o monstro sozinho. Ele responde vagamente, admitindo que sim. Isso a deixa em alerta, fazendo-a imaginar se ele está escondendo algo. Ela explica que eles foram os responsáveis pela batalha anterior do ogro e que está feliz por ele ter conseguido parar o monstro antes que causasse danos. Nosso herói responde casualmente dizendo que deu sorte, mas Sua sabe que ele está mentindo, porque um ogro não pode ser morto apenas com sorte. Agora ela está totalmente desconfiada dele, por isso, concorda em entregar toda a recompensa do ogro que estavam perseguindo para ele. Basicamente, a guilda Pongek entrará em contato pessoalmente com o caçador Anu para dar o pagamento. É um favor chocante, até para Anu, que não acredita que eles estão sendo tão legais entregando sua própria presa. Sua é esperta, pois adiciona uma condição de retorno, uma pergunta que ela queria fazer. Claro, o rapaz sabia que o acordo era bom demais para ser de graça, mas fica surpreso quando ela simplesmente estende o telefone. Hilariamente, só aparece uma garotinha tímida tentando pedir o número do seu crush agora. Até ela fica sem graça ao pedir o contato, enquanto nosso protagonista, denso feito uma porta estilo Giga Chad, nem entende o que diabos está acontecendo. A cena corta para o rapaz se encontrando com o tio da vila, que está imensamente grato ao caçador por salvar suas vidas. Anu está apenas feliz por ter limpado o caminho para eles e descobre como os moradores sofreram. O chefe quer retribuir. A oferta vem a calhar porque Anu está curioso para saber a localização do famoso monumento de treinamento. O velho guia por um caminho direto, garantindo que ele o encontrará no final e que esse caminho traz sorte. Anu está de bom humor, mesmo não acreditando em superstições. É aqui também que ele manifesta o baú de tesouro do gacha. Basicamente, o cara quer maximizar sua sorte antes de abrir o baú notório, esperando que algo bom saia dele. Seu telefone toca, é Sua novamente, mandando mensagem para organizar a recompensa. Ele fica surpreso que ela esteja tão interessada nele. O interessante é que ela está usando seu número pessoal em vez do da guilda. Independentemente disso, Anu não é gado e só se importa em abrir o baú agora, algo que nunca imaginou que faria na vida real. Mesmo que as taxas de drop dessa coisa sejam um lixo total, ele aceita a chance de obter um item de rank alto. Anu nem pede muito, apenas implora por algo rank A. Ele ativa o baú, liberando uma luz cintilante que manifesta várias armas de diversos ranks. O rank mais alto entre elas é o rank S, uma armadura rendada de vermelho sangue e dourado. Com a introdução concluída, a luz brilha intensamente em dourado antes de ficar vermelha. Nosso herói observa o artefato supremo maravilhado, enquanto a cena corta ambiguamente antes de mostrar sua recompensa. De volta para casa, Anu reflete sobre a situação, embora tenha encontrado uma maneira de juntar ouro, seu obstáculo agora é como treinar seus monstros, sem saber qual é o problema com o sistema. Em sua lista atual de monstros, ele pode contratar um Goblin lutador. Mas, para seu choque, um Ogro Berserk também está disponível. Um Goblin guerreiro típico custa 70 ouros, então esse não é o problema. A parte confusa é o Ogro Berserk, que custa impressionantes 420 ouros. E mesmo estando fora de seu alcance, ele está disponível para contratação. De repente, as coisas fazem sentido.
O sistema só permite que ele contrate monstros que ele pessoalmente já matou. Se for isso, faz sentido porque apenas as classes Goblin e Ogro estão desbloqueadas, apesar da diferença de preço. Isso significa que Anu precisa caçar esses monstros pessoalmente. E embora pareça um requisito difícil, com o item que ele tirou no gacha, as coisas parecem possíveis. A propósito, ele não pegou aquela armadura, em vez disso, adquiriu óculos de grau único, que aumentam seus status e dão uma habilidade. Ele fica surpreso que um item de grau único tenha vindo para ele. O artefato é de qualidade máxima e exclusivo. No jogo, um item único é melhor do que 3 ou mais itens rank A combinados, sendo um pool incrível. Com os óculos, ele decide usá-los para testar. Anu os coloca pela primeira vez e desbloqueia os segredos do universo. Todos os seus status aumentam em 5 pontos, e uma habilidade adicional chamada Olho do Sábio, Sagis Eye, torna-se acessível. Essa habilidade permite que ele deduza detalhes dos alvos e suas habilidades, com uso limitado a 2 vezes por dia. Basicamente, é uma habilidade de avaliação ou escaneamento. Anu fica impressionado com o aumento de status e ama o efeito único, chamando-o de insano. Ao checar os detalhes, ele se pergunta se deve usá-los em um inimigo para testar a informação. Mas, fora isso, esse tipo de objeto é exatamente o que ele precisa agora. Se ele puder inspecionar os status exatos dos monstros, a caça será moleza. Ao tirá-los, Anu expressa dúvidas sobre os óculos também, questionando por que está sendo favorecido pelo sistema. De repente, a pergunta do porquê ele foi o escolhido consome, até que o sistema joga um aviso na sua cara sobre uma onda iminente. Ele é avisado para preparar suas defesas enquanto o sistema enlouquece completamente, disparando notificação atrás de notificação enquanto ele assiste em choque. Anu observa a tela do jogo e, para seu horror genuíno, descobre que uma recém-adicionada 71ª onda vai começar em 10 minutos. E ele nem sabe como preparar suas defesas para essa maldita onda. E esse foi o vídeo, já tem parte 2. Se você gostou já vai deixando aquele like, e até a próxima.